Bom, boa noite. Eu sou a Jaque Conceição, eu sou do Coletivo de GEGE, sou professora aqui, fundadora, coordeno a parte de educação, pesquisa e consultoria. Esse é o encontro da programação do mês de novembro, da plataforma Coletivo de GEGE On Demand. A gente está fazendo uma aula especial chamada A Invenção do Racismo no Brasil. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo a todos que estão aqui. A gente está fazendo a gravação do encontro. A gravação ela fica disponível dentro da plataforma Coletivo de GEGE On Demand, para quem é assinante premium da plataforma e para quem adquirir ela através do serviço VIP. Ela não tem nenhuma outra finalidade, a não ser servir como material de apoio para os estudos. Quando vocês se inscreveram para o curso, pelas leis gerais de proteção de dados, vocês concordaram em ser gravados e ceder a imagem de vocês para o Coletivo de GEGE, desde que ela fizesse parte apenas do uso exclusivo da plataforma On Demand. Porque a imagem, né, o registro vai ficar gravado, então é importante a gente deixar registrado que vocês cederam esse consentimento no momento da gravação, no momento da inscrição no curso. Bom, eu, infelizmente, não vou conseguir abrir o microfone para que todas vocês se apresentem aqui no encontro, por isso que a gente deixou lá na plataforma um fórum aberto para que vocês pudessem se apresentar e compartilhar a jornada de vocês, os objetivos de vocês nesse encontro. A gente tem pessoas de 17 países diferentes, de todo o território nacional, das mais diversas áreas de atuação que vocês possam imaginar, da educação até a medicina, passando pelo direito, pela psicologia, pelo serviço social, história. Enfim, a gente tem uma multiplicidade de pessoas que trabalham no sistema financeiro, que estão aqui hoje presentes para esse encontro, que é um dos encontros dentro do programa de formação da On Demand, e esse é um encontro de caráter de formação inicial. A gente tem cursos que aprofundam mais, cursos que são mais introdutórios, esse é um curso introdutório, e a ideia é a gente conseguir, então, nivelar alguns temas e algumas ideias. Espera aí. Pronto. Muito bem. Para nosso encontro, como é de praxe aqui, na dinâmica que a gente faz no GEGE, na verdade, neste encontro específico, a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente. No geral, na plataforma, a gente tem um texto de apoio e o encontro onde a gente discute esse texto. Para esse encontro, eu deixei disponibilizado alguns vídeos meus que foram gravados entre 2017 e 2021 sobre diversos temas relacionados a essa ideia sobre como o racismo funciona e quais são os lugares de produção de uma identidade racial, e um artigo também meu, que eu publiquei, acho que o ano passado, não tenho certeza, ou ano retrasado, não me lembro agora, numa universidade sobre como eu venho pensando o feminismo negro enquanto repertório teórico e não como um campo de pesquisa. Eu espero que vocês tenham lido o material, mas vocês vão poder voltar para o material quantas vezes vocês quiserem. Vocês são agora assinantes da plataforma Coletivo de GEGE On Demand, então vocês podem usufruir do conteúdo aberto e gratuito da plataforma enquanto vocês estiverem ali, dos textos compartilhados no fórum, dos vídeos e dos textos compartilhados no blog. A gente vai, aos poucos, atualizando, migrando de uma plataforma para essa plataforma atual que a gente tem usado agora, e eu realmente espero que vocês usufruam e utilizem os materiais, e baixem os conteúdos, porque ele é aberto e gratuito. A única coisa na plataforma que não é aberta e gratuita é o acesso prêmio a todo o conteúdo disponível, ao plano de estudo individual e ao plano de estudo coletivo, e as gravações. Mas as aulas ao vivo, os textos, os vídeos de apoio, o material do fórum, o material do blog, ele é totalmente aberto e disponível. Eu espero que, inclusive, vocês compartilhem e troquem coisas, porque você ter 1.000 pessoas, 1.150 agora, numa plataforma totalmente voltada para a produção de pensamento e de práticas antirracistas não é pouca coisa. Então, conectem-se, troquem experiências, compartilhem cuidados, formem redes, estabeleçam contatos com pessoas da cidade de vocês, para que a gente consiga engrossar esse corpo. Então, a ideia é que eu fale aí por uns 15 a 20 minutos para a gente aprofundar o que está nos vídeos e nos textos do texto de apoio que eu deixei na plataforma, e a gente abra o microfone para que vocês possam trazer perguntas, questões, reflexões,
e a gente fazer a ideia circular, não só a parte da minha perspectiva, mas também a parte da perspectiva de vocês. Já me apresentei lá no fórum, quem é minha aluna e meu aluno aqui na On Demand já também me conhece, porque a gente já vem há um tempo trabalhando juntos nesse percurso de formação, mas acho que vale a pena, né? Eu sou pedagoga de formação, mestre em educação pela PUC de São Paulo, doutora em antropologia pela Federal de Santa Catarina, trabalho como consultora da ONU, de roteiros para o cinema e para televisão, e para plataformas de streaming na área de diversidade. Eu trabalho produzindo roteiros apoiando roteiristas nessa área, trabalho com empresas, com consultoria para empresas sobre diversidade, a gente desenvolve projetos de educação para empresas e também para escolas, e estou aqui no DGEG desde 2014, quando eu criei ele. Eu sou psicanalista clínica, e sou filha de santo, sou macumbeira. Para esse encontro, e todas essas coisas elas são importantes, não por uma questão de título, mas porque são lugares que atravessam a minha forma de pensar e atravessam a minha prática enquanto professora. Então, muito do que eu produzo e penso e tenho trazido no DGEG tem a ver com esses lugares por onde eu ando e com as coisas que eu escuto e aprendo nesses lugares, principalmente no terreiro e na clínica psicanalítica. Aprendo muito no terreiro como filha de santo e aprendo muito na clínica acompanhando mulheres negras na sua vida cotidiana, das quais eu tenho o privilégio de trabalhar como psicanalista há muitos anos. Então, para mim, é muito prazeroso esse trabalho. Quando a gente pensa na ideia do racismo, essa era uma coisa que eu queria muito que eu queria que hoje a gente levasse para casa duas coisas principais. Que tudo é produzido a partir de processos, e que processos vão gerar produtos, e produtos são marcadores da forma de vida social, mas que, ao mesmo tempo, por tudo ser feito a partir de processos, tudo foi criado, enquadrado numa lógica. A própria ideia do que a gente constrói como racismo, ela não é única no mundo inteiro. Cada território tem a sua própria dinâmica de organização racial, mas a ideia da raça ou da identidade racial como um instrumento de organização da vida cotidiana, isso é estrutural, por isso que a gente chama do racismo de estrutural. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou chamando de instrumento de organização. Imagina que você tem que organizar uma gaveta de meias e você gostaria de organizar essa gaveta por cores, porque cada dia você quer botar uma meia diferente, ou você tem uma necessidade de organizar por cor para facilitar o seu processo de procura. O que é que você vai fazer? Você vai criar uma forma de organizar essa gaveta e vai usar coisas que te ajudem a organizar. Ou você vai usar um separador de gaveta, que vai, inclusive, ajudar a colocar mais meias, porque organiza o espaço melhor, ou você vai usar alguma técnica que você vai criar que te ajude a chegar no produto que você deseja, que é a gaveta organizada, para facilitar ou a acomodação das meias ou o uso das meias no dia a dia. Quando a gente pensa em estrutura, a gente está pensando naquilo que está em volta das meias e que mantém essa organização, esse é o processo, e as meias somos nós, prazer, somos meias. Nós somos os objetos dentro da dinâmica social que são organizados a partir de uma estrutura específica. Tudo isso para dizer que o critério de organização das pessoas, assim como o critério de organização das meias, depende do poder de quem organiza e tipifica aquela organização. Ou seja, o poder de decisão de qual meia vai para qual lugar ou qual pessoa vai para qual lugar é algo aleatório e é algo imposto. A meia não tem gestão de dizer eu sou amarelo, eu sou azul, fico na esquerda ou na direita. Assim é a organização social dentro do capitalismo. As pessoas nascem dentro de uma estrutura pronta e, de acordo com as suas características físicas, são organizadas neste ou naquele lugar por quem coordena o processo de organização dessa estrutura. Por nossa sorte, nós não somos meias, poderíamos ser, mas não somos. Nós produzimos a capacidade de reflexão sobre a forma como a sociedade está organizada. E essa capacidade vem através da educação, e essa capacidade de reflexão também é construída histórica, territorial, cultural e economicamente.
Ou seja, a nossa forma de compreender como a sociedade funciona está atravessada pelo nosso lugar dentro da sociedade, pelas relações que nós produzimos dentro da sociedade, pelas relações que nos atravessam e como nós somos percebidos dentro da estrutura. Como identidade, na perspectiva estrutural, é algo imposto a partir de características, muitas vezes nós crescemos e passamos uma vida inteira sem produzir sobre a nossa identidade qualquer tipo de reflexão que nos ajude a entender como essa identidade foi produzida. Nós simplesmente somos rotulados como isto ou aquilo, e a partir deste lugar nós performamos algo que se espera desse lugar. Dentro dessa estrutura, pensada de fora para dentro, é como é produzida na história do Brasil o processo de construção racial e, por consequência, as relações que derivam desse processo. Porém, para que funcione bem esse sistema de estrutura, o foco dele sempre precisa ser o produto e não o processo. Porque se a gente só olha o produto acabado, ou seja, o corpo, e a partir desse corpo a gente dá para ele uma identidade, sem pensar qual foi o processo de construção dessa identidade, a gente tem muito mais facilidade de produzir mecanismos de controle e de acomodação e de performance desses corpos do que se a gente vai pensar o processo de construção dessa identidade. Até aqui tudo bem? Estamos todos vivos? Alguma dúvida? Angústias? Reclamações? O balcão está aberto. Não? Mas não tem problema. Vocês podem fazer pergunta quando vocês quiserem. Só não coloca no chat, que daí eu não consigo ler e responder. Mas vocês podem levantar a mãozinha e pedir a palavra sempre que vocês quiserem. Talvez eu esteja chovendo no molhado para algumas pessoas, mas quando a gente está pensando no processo de construção de uma ideia racial, a gente sempre foca no produto e a gente raramente pensa no processo. Ou seja, nós olhamos para os corpos e para os símbolos sociais e atribuímos imediatamente uma identidade a esse corpo ou a esse símbolo social, pensando que corpo também é símbolo social, e imediatamente localizamos ele dentro da estrutura, sem refletir como isso foi criado, como isso foi produzido. O que é que faz uma mulher negra ser negra para além da cor da pele? O que é que faz um homem ser homem para além do pênis? O que faz uma pessoa ser branca para além da cor da pele? Essas ideias, que parecem tão óbvias, são ideias que foram social, histórica, política, territorial, cultural e economicamente construídas dentro do processo de desenvolvimento da nossa sociedade. Em cada sociedade, a gente vai ter um tipo específico de lugares ou de ideias que vão identificar esses marcadores. O que nós entendemos como gênero no Ocidente não é a mesma coisa do que nós entendemos como gênero no Oriente. E por que eu estou marcando como Ocidente e Oriente? Porque a África é Oriente. Territorialmente, a África é Oriente. E as ideias de construção de gênero no continente africano são fortemente atravessadas pelas ideias de construção de gênero no pensamento oriental. É que nós não olhamos para a África como um território oriental, mas, do ponto de vista cultural e histórico, as experiências africanas estão muito mais para o Oriente do que para o Ocidente. E o Ocidente, por consequência, é uma invenção oriental. O que nós chamamos de Ocidente, ou o que nós chamamos de América, e o que nós chamamos de uma parte significativa do continente europeu, ele é produzido e pensado a partir de uma ideia no tempo que se baseia em 3 pilares. E essa ideia ela tem um período histórico de quando ela nasce com a necessidade da expansão territorial do continente europeu. O fato é que quando, mais ou menos no final de 1400, a capacidade produtiva da Europa já não está, ela está mínima, né? Ela já não tem mais para onde produzir, o que produzir, ela já não tem mais o que fazer, a Europa entende que não tem condições de invadir o continente africano, porque ela não tem força física humana para essa invasão, então ela começa a construir o projeto Startup América,
né? Eu tenho uma amiga que fala que as Américas foi a primeira grande startup criada pelo capitalismo e o modelo de ocupação colonial foi reproduzido em larguíssima escala em todo o continente. Esse processo, esse projeto de construção e ocupação do continente americano é o que né, todo negócio tem uma ideia. A ideia de ocupar o continente americano é a ideia de construção do próprio Ocidente. E a ideia de construção do próprio Ocidente se baseia em 3 pilares. Um pilar de dominação de gênero, um pilar de dominação econômica e um pilar de dominação racial. Por isso que a Angela Davis trabalha com a construção, lembrando que a Angela Davis é filósofa, com a construção daquele livro Mulheres, Mulher, Raça e Classe, porque esse gênero, raça e classe são os 3 pilares de ocupação do território chamado América. Dentro desses 3 pilares, foram se construindo ao longo da história ideias signos e ideias símbolos. Signo é a representação simbólica ou a representação inconsciente que nós fazemos com os objetos e com as coisas, e com os seres vivos e com os seres humanos. Símbolos são os significados que nós atribuímos aos signos. Então, uma vagina, ela pode tanto ser um signo como ela pode ser um símbolo. No sentido de signo, ela está enquadrado a ideia do feminino. No sentido de símbolo, ela está enquadrado com a ideia daquilo que precisa ser controlado. Ela exerce essa dupla função, como a maioria das coisas. Mas é possível que a gente tenha um signo com um símbolo que possa ser ressignificado, elaborado. Essa é a jornada da psicanálise, elaborar símbolos dentro da estrutura dos signos do inconsciente. É que aqui, para quem está chegando hoje pela primeira vez, o negócio é assim mesmo, a gente vai da história para a psicanálise, volta para a filosofia, depois vai na macumba e está tudo certo, porque o conhecimento ele não é linear, ele não é acumulativo, o conhecimento ele é espiralado, e o conhecimento ele é algo que a gente, o tempo todo, coloca em movimento, ele é algo que está em fluxo, pelo menos como a gente trabalha aqui no Digejo. É uma produção de conhecimento a contrapelo, como diria Walter Benjamin. Muito bem. Esses 3 pilares de organização da vida ocidental são os pilares de organização das estruturas. Por quê? Para que funcionasse o projeto de startup de ocupação do território americano, de colonização do território que eles chamaram de América, que é esse grande território do lado de cá do Atlântico, era preciso que houvessem processos que fossem executáveis de forma insistente, repetitiva e inesgotável, e que garantisse a efetivação do... Eu não consigo ler, Raíza. Consegui ler teu nome. Levanta a mãozinha e faz a pergunta. Não precisa ligar o vídeo se você não quiser, porque eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo. Para que fosse possível esse movimento contínuo e expansivo de ocupar esse território. Então, se a estrutura que organiza os pilares de opressão, ele é exatamente o mesmo. As opressões no Ocidente, elas são relacionais e baseadas em quadro de poder. A relação determina quem é o sujeito de poder e o enquadro de poder legitima o lugar de poder do sujeito de poder. Quando a gente pensa na opressão de gênero, é uma relação de opressão entre aquele sujeito que performa o ideal de masculinidade, necessariamente não um homem, mas aquele corpo mais próximo possível da ideia de masculinidade, em contraposição àquele que é ausente dessa ideia de masculinidade. É a mesma lógica a opressão de classe, é a mesma lógica a opressão de raça, e elas se interseccionam, elas se emaranham e vão aprofundando, aumentando, se reinventando as possibilidades de opressão. Quando a gente pensa na ideia da construção racial no Brasil, e, por consequência, a invenção do racismo, e o racismo no Brasil ele é muito específico quando comparado com outros lugares do mundo, quando a gente pensa na forma de produção do racismo no Brasil, tem um modelo, uma estratégia, uma forma de organização muito específica, eu acho que de todos os lugares do mundo ocidental, ocupado via colonização europeia, o racismo brasileiro é o mais eficiente de todos, por 2 motivos. O primeiro, que ele se produz de uma forma quase imperceptível, inclusive para pessoas negras. Ele é
ele foi historicamente construído de tal modo que ele parecesse natural à dinâmica social, e ele também é muito eficiente porque ele tirou do sujeito negro a possibilidade de construção de uma identidade. A identidade negra, a priori, no Brasil, é algo que o outro dá, não é algo que o sujeito constrói. Eu sou negra porque alguém disse que eu era negra, não porque eu construí uma identidade negra. E como isso é relacional, porque depende da compreensão racial do outro, dependendo do lugar em que eu transitar, eu sou mais ou menos negra. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu sou latina, eu não sou negra. Aqui em São Paulo, dependendo do lugar, eu não sou negra, eu sou morena. No Sul, eu sou negra indiscutivelmente. Na Bahia, isso pode ser pensado e discutido, porque a identidade é algo que vem de fora e não de dentro. Então, diferente dos Estados Unidos, que houveram experiências culturais econômicas e políticas que marcaram o território negro e determinaram qual era esse espaço e coube ao indivíduo, dentro desse espaço, produzir uma identidade própria para a sua sobrevivência, aqui no Brasil não foi marcado esse lugar de forma material, mas sim de forma simbólica e o tempo todo no jogo de uma relação. Diga, Daniela. Só queria corroborar com esse ponto que você trouxe, né, da percepção de ser negro e até de racismo, né? Eu sempre me reconheci como uma mulher preta, mas eu fui entender algumas microagressões que aconteciam agora, 1 ano, 2 anos atrás, coisas que aconteceram há muitos anos e na época eu nem tinha consciência suficiente para entender que eu estava sendo agredida de alguma forma. E até hoje, às vezes, eu passo por algumas situações e fico, nossa, será que isso é uma microagressão? Será que não é? Será que é racismo? Será que não é? Então, às vezes é difícil, né, até para nós, pessoas pretas, entendermos o que realmente é ou não é racismo, microagressão, enfim. Sim, por conta desse processo de que na nossa jornada, a nossa identidade é algo externo e não algo interno. E aí tem uma sacada muito perversa da forma como o racismo funciona no Brasil, porque, e aí eu quero convidar, né, o brilhantismo da Sueli Carneiro com a ideia do epistemicídio, porque a narrativa cultural brasileira exterminou o corpo negro da sua narrativa e manteve os seus signos e os seus símbolos, mas sem um corpo. Então, digamos que nós somos o país que ama samba e que é um produto negro, pensado e produzido a partir da experiência africana, mas ele não é enquadrado como africano. Quando a gente pega os livros de pesquisa de samba, os livros da historiografia do samba no Brasil, muitos reconhecem a Tia Ciata como um lugar importante no samba carioca, porque isso é inegável, isso está no registro histórico, mas a maioria dos historiadores do samba marcam o nascimento do samba não a partir das rodas de samba feitas na casa da Tia Ciata, mas a partir da primeira gravação no rádio daquele samba pelo telefone, na voz de um cara branco, que foi o Francisco Alves. Então, esse movimento de destituir o corpo, mas manter a ideia, é uma das formas de produção do racismo no Brasil e um dos mecanismos de produção das relações racializadas no Brasil, que vão culminar no racismo. Porque nós, pessoas negras, estamos na cultura, mas nós não estamos na razão. O que eu quero dizer com isso? A gente está presente na dinâmica social e cultural do Brasil, é inegável, é impossível, mas a razão, como aquilo que organiza a forma de vida no Brasil, nós somos apagados desse lugar, nós somos silenciados desse lugar. E quando somos utilizados na figura de Tolkien, a primeira negra, o primeiro negro, a primeira escritora negra, o primeiro jurista negro, porque é para usar como um pelourinho. Sabe o que é um pelourinho? Um pelourinho não é só o bairro de Salvador, pelourinho é um objeto de tortura. No Quilombo de Alcântara, no Maranhão, ainda tem um pelourinho, né? A gente não tem esse registro histórico do pelourinho, a não ser naquele quadro que tem um negro acorrentado num toco, mas não era um toco de madeira, era um objeto de concreto, que ele tinha os lugares onde colocar, prender as correntes. Então, a nossa razão, ela só está instrumentalizada quando ela remete a lugares de controle, de violência e de subordinação.
nos objetos que são utilizados. Mas quando está fora disso, a nossa razão não é presente e ela não é utilizada como uma categoria de produção de vida. A gente só produz vida pelo lugar da dor. E aí essas figuras negras de representatividade são usadas como um pelourinho, que é um lugar indiscutivelmente negro e associado à jornada negra. E a ideia da unicidade é para reforçar a dificuldade e a ausência. É tão ausente que só tem um. É tão raro que só tem um. É tão difícil ter que só tem um. E isso por trás tem essa ideia de articulação da própria forma de funcionamento do racismo. Diga, Raíssa. Eu não estou te ouvindo. Se você já abriu o microfone. Oi. Oi, agora eu estou ouvindo. Okay. Pronto. Eu queria, na verdade, acentuar ou, na verdade, entender, porque, na minha concepção, dos maiores pilares da dominação ocidental teria sido a religião. Até nessa questão da dominação do catolicismo, é que eu achei que o Brasil tinha essa característica desse racismo velado, esse racismo que fica sempre... até de a gente falar, acentuar, identificar isso aqui é racismo, as pessoas ficam, não, mas isso é tão normal, tão natural. E aí eu queria entender se um dos pilares seria a religião, se ele tem base nisso no Brasil, ou porque você apontou 3 pilares aí, e aí não incluiu a questão da religião nesse pilar. Ou é um Quando a gente instrumento, pensa, no caso. Quando a gente pensa na ideia de pilar, vamos pensar numa obra, numa obra, numa casa. Quando a gente pensa nos pilares da casa, a gente está pensando naquilo que se mantém como estrutura para que aquela casa fique em pé. Então, dentro do funcionamento ocidental, pelo menos da forma como eu compreendo e do que eu venho estudando, eu, sobretudo, trabalhando com autores negros, aqui no DGEG, a gente só lê autores negros, raramente a gente lê alguém branco, só se for um negócio assim muito específico, mas, no geral, o que a gente vem lendo aqui no DGEG, o que eu leio, com quem eu trabalho enquanto professora, pesquisadora, são autores negros, principalmente a Angela Davis. Eu comecei em 2014 a minha carreira acadêmica pesquisando, traduzindo e disseminando no Brasil o pensamento da Angela Davis. O que é a Angela Davis? E nada do que eu falo aqui é porque eu sou genial, não, é porque está no pensamento preto e indígena e é de onde eu tenho dialogado. A gente lê muito autores brancos e lê muitos autores pretos como Tolkien. Estou lendo Lélia Gonzalez, estou lendo Bell Hooks para botar debaixo do braço e dizer que está lendo, mas a gente não trava diálogos sérios com esses autores no nível que eles precisam. E é tipo uma crítica mesmo que eu estou fazendo, porque é isso que eu observo. Então, e estou dizendo isso para provar que eu não sou uma pessoa genial, o que eu estou compartilhando aqui é pensamento preto. O que a Angela Davis vai dizer? E aí, a Angela Davis produz desde 1964, então ela está nesse caminhar, teoricamente, desde lá, né? Falando, implicando, pensando com a filosofia e tal. Ela vai dizer que os pilares da sociedade ocidental é raça, classe, gênero, porque eles são mecanismos eficazes de controle. Porque ou você tem um gênero, ou você tem uma classe, ou você tem uma raça, ou você tem os três. Então, quando você não é controlado na sua performance daquilo que você deve ser pela raça, no caso das mulheres brancas, você é pelo gênero. Quando você não é controlado nem pela raça, nem pelo gênero, no caso dos homens brancos, você é controlado pela classe. Então, de alguma forma, todos nós, dentro da sociedade ocidental, estamos sujeitos a esferas de controle. O único sujeito que não está sujeito a esferas de controle é o homem branco rico. Esse é o câncer do mundo, porque ele não serve para nada, a não ser para destruir o mundo. E, inclusive, Deus é uma semelhança dele. Aí é onde a gente pode pensar que a religião entra como uma estratégia de disseminação. Religião é prática educativa. Por que eu estou dizendo isso? O que é a educação, se não a reprodução de rituais, porque nós somos formados por rituais. A nossa sociedade não valoriza tanto o ritual fora do espaço religioso, mas tudo é ritual. O ato da gente saber que quando a gente quer falar dentro de uma conferência virtual, a gente levanta a mão, é ritual. É o ritual de pedir a palavra, é o gesto que performa algo e que está marcado dentro de uma sequência. O que são rituais? São gestos performatizados que comunicam algo e estabelecem uma interlocução com o outro. Então, quando você levanta a sua mão, é um gesto virtual,
mas é um gesto físico, você precisa teclar no mouse, no teclado, para que isso aconteça. Estabelece uma performance de levantar a mão, que me comunica que você quer a palavra e estabelece interlocução entre nós duas. Tudo na nossa sociedade é ritual e os rituais são formativos. Nós achamos que a educação é ler livros ou ouvir palestras, não é. Isso é absorver informação. Educação são rituais compartilhados que nos ensinam práticas corporais que mantêm a memória dos valores culturais vivos. Nós aprendemos mais fazendo junto e fazendo com o corpo do que ouvindo, embora ouvir também seja fazer com o corpo. Mas a dinâmica do ouvir é quando ela é uma dinâmica passiva, por isso que eu não uso slide, porque senão joga num lugar pacífico, não preciso ter que me preocupar porque ela vai colocar o slide ali, depois eu vou receber a gravação, depois eu vou receber o slide. Quando a gente se coloca nesse lugar pacífico do ouvir, a única coisa que a gente aprende nessa mecânica gestual dos corpos que estão em comunicação é as performances dos lugares de poder do conhecimento. Como é que um intelectual se comporta, como é que um professor se comporta, como é que um palestrante se comporta. E qual é o valor dos corpos que falam, se é um corpo branco, se é um corpo negro. Quando a gente coloca o corpo como instrumento de aprendizagem, isso incluindo o ouvir, o falar e o fazer fisicamente, embora ouvir e falar também seja fazer, a gente convoca a aprendizagem para um outro lugar, que não está preso só ao falar. Essa é a sacada da religião. No Brasil, durante muito tempo, a religião foi uma prática educativa, a religião católica. Era o espaço de socialização, era o espaço de determinação de quem entrava ou saía do lugar de poder que era a igreja. E a gente vê esse reflexo nas Irmandades Pretas, criadas a partir da proibição da ocupação de corpos pretos dentro da igreja. Mas a gente também vê essa dinâmica nas igrejas evangélicas neopentecostais, quando as mulheres fazem cura com a mão. O que é fazer cura com a mão se não for o benzimento da tradição afro-indígena brasileira? É o mesmo gesto, no mesmo contexto ritualístico, mas atravessado por outros signos e por outros símbolos, que nesse caso é a religião cristã, né? de base pentecostal. E por que eu estou chamando a atenção para essa ideia de ritual? Para pensar justamente como é que esses signos e símbolos são pensados e introjetados dentro dos processos que mantêm essas estruturas protegidas e sólidas. Então, sempre de alguma forma, nós estamos imersos em rituais, rituais que produzem processos, mas que, como diria Marx, é um dos poucos brancos que a gente fala por aqui, o Karl Marx, a diferença é que a forma como a nossa sociedade capitalista funciona, ela torna o processo algo externo ao sujeito porque ele vem pronto. Eu não tenho mais que pensar como a coisa em si é feita. Eu só preciso chegar no resultado. Eu não tenho que entender qual é o processo de me tornar negra. A única coisa que precisa é alguém dizer se eu sou negra ou branca, porque isso determina quais os lugares da estrutura eu posso acessar. Qual é a passabilidade que o meu corpo tem e quais rituais o meu corpo pode ou não acessar, a partir da forma como ele é visto na estrutura. E a estrutura sempre é algo externo, imposto, nunca algo produzido pelo sujeito, não dentro do capitalismo. Por isso que o Malcolm X tem aquela frase maravilhosa, onde ele diz que, enquanto houver capitalismo, vai ter racismo, né? Sem racismo, sem capitalismo, ou no capitalismo, não tem como não ter racismo. Eu vou lembrar a frase, se alguém achar no Google, por favor, coloca aqui. Mas é alguma coisa assim, sem racismo não há capitalismo, ou sem capitalismo não há racismo, é alguma coisa assim. A ideia que o Malcolm X trabalha, porque ele está associando a própria forma de funcionamento do capitalismo à forma de funcionamento do racismo como um dos mecanismos de controle das relações sociais. Tinha mais alguém com a mão levantada, a pessoa desistiu? Não há capitalismo sem racismo. Obrigada, Ludmila. Eu acho, foi eu, mas eu acho que já saiu um pouquinho da minha dúvida que passou pela minha cabeça, mas eu penso que você consegue me ajudar, irmã. Essa questão da apropriação que você veio trazendo aí, muito forte, dos signos e símbolos, se eu não estou
misturando aí as informações, elas estão atreladas também com a questão da trança e do turbante? Ou eu viajei demais? Me Porque explica eu a sua vejo ideia, essa para eu questão da entender. mulher branca, assim, porque na discussão aqui veio o samba como exemplo, né? Que o símbolo ficou e o corpo preto sumiu, né? Dentro do contexto social brasileiro. E nessa situação, eu hoje, sendo professora de escola pública, vejo que a questão da trança também é uma situação que está perdendo muita força, pensando na ancestralidade, na história da trança para o povo preto. Porque eu vejo essas situações de trança na cabeça das pessoas e fazendo a cabeça de mulher branca que faz a trança e acha que ali está, entendeu? Nessa situação toda. Entendi seu raciocínio. Entendeu? E aí eu queria saber o seu pensamento em relação a isso, pensando no símbolo, na questão da perda do símbolo para esse povo que vem aí tentando tomar tudo que é nosso ao longo da história. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que vai te ajudar a escurecer essa sua reflexão. E eu gosto muito da ideia da Sueli Carneiro de epistemicídio, da forma como ela elabora esse conceito, que não é um conceito dela, é um conceito que ela traz de um sociólogo, mas que ela coloca ele no centro da discussão racial. Por quê? Digamos que todo mundo no mundo tome champanhe, ou todo mundo no mundo come hambúrguer, ou todo mundo no mundo come yakisoba. O ato de uma pessoa não asiática comer yakisoba, o ato de uma pessoa não francesa tomar champanhe, não destitui a origem do champanhe como algo francês e a experiência francesa inerente ao ato de tomar champanhe e ao próprio champanhe. A mesma coisa com o yakisoba, com a pizza, com a macarronada, com o hambúrguer norte-americano, né, como um alimento processado de fast food, a Coca-Cola, a calça jeans. A diferença entre esses dois lugares é que essas ideias, a ideia do champanhe, né, o signo / símbolo do champanhe, do yakisoba, foram construídos dentro de uma narrativa onde o corpo não estava ausente. Automaticamente, ao pensarmos em champanhe, nós associamos a figura do corpo francês, seja lá o que desgraça que isso for. Quando a gente fala yakisoba, a gente associa ao corpo asiático. Quando a gente, ou o que isso representa, o símbolo que isso representa. Quando a gente fala, inclusive isso acontece com os indígenas também. Quando nós falamos indígenas, nós associamos isso a um corpo muito específico, que é esse o debate de que indígena não usa celular, porque a gente associa uma figura histórica criada, mítica, construída pelos brancos, da ideia do que é um corpo indígena. Esse processo de construir uma ideia e destituir ela de um corpo é o que a Sueli Carneiro chama de epistemicídio, que é o que passa a população negra no Brasil. Toda a ideia ela está atrelada a um corpo. Teoria da relatividade, Albert Einstein. A descoberta da eletricidade, o cara lá da maçã que caiu, que eu não consigo lembrar o nome dele agora. Psicanálise, Freud. Fascismo, Hitler. Todas as ideias produzidas pelo mundo branco, masculino, estão associadas a um corpo, porque o corpo é a forma mais imediata de produzir ritual, de fixar a experiência e de compartilhar aprendizado. A ideia do corpo, ela não é só uma representação física de algo, ela é a própria forma de produção desse algo. O racismo, na dinâmica brasileira, produziu ideias sobre o sujeito africano, sobre a cultura afro-brasileira, mas arrancou dela o corpo. E deu para esse corpo racializado atributos e características negativas, que neguem a sua existência racional, porque a razão é a centralidade da vida no Ocidente. Eu não vou achar esse texto da Angela Davis, mas eu queria demais achar ele aqui, porque eu queria citar um trecho, eu devia ter separado, mas eu não sabia que eu ia chegar nele. Porque o que a Angela Davis é um texto de 1964. Para quem é da Undement, é o texto de apoio da aula O Pensamento de Angela Davis. Para quem nunca leu os textos, só vê os vídeos, fica aí a dica. É um texto de 1968, que chama Palestra sobre Libertação. É um texto longo, de 2 partes,
Eu traduzi a primeira lá em 2014, para o português, acho que só tem essa tradução minha, não deve ter outra publicada. Foi o texto que, para quem viu o documentário Liberta Angela Davis, foi o texto que ela fez na aula dela inaugural na UCLA, um pouquinho antes dela ser presa. E a ideia que ela discute nesse texto é uma ideia bastante curiosa, porque ela está dizendo que tudo no Ocidente foi inventado a partir de uma ideia de razão. Inclusive, a tese dela de doutorado é uma crítica ao pensamento kantiano, né? Como o ápice da ideia de razão, essa razão que é externa ao corpo, que não é vivida pelo corpo, mas num lugar metafísico, num lugar que a gente alcança pelo pensamento. Ela diz que o problema do Ocidente é que ele entende que razão é algo que se alcança fora do corpo. Porém, na experiência escrava africana nas Américas, a existência estava atrelada ao corpo, porque o corpo era a unidade imediata de controle dessa existência. O corpo era controlado em todos os aspectos, em todos os momentos da sua jornada. Essa ideia é uma ideia muito curiosa, eu escrevi um artigo sobre ela, que está lá na plataforma, que chama Mulheres Negras, no corpo, pelo corpo, com o corpo. E eu desenvolvo essa ideia de forma mais profunda ali, nesse texto, está lá na plataforma, no blog, vale a pena, super recomendo que vocês leiam, porque aonde que a gente vai ver esse desdobramento desse reflexo invertido de uma ideia de corpo? Na razão ocidental, europeia, branca, masculina, o pensamento, a razão é o lugar que se acessa e que se configura a humanidade e, portanto, a nossa essência enquanto sujeitos no mundo. É a partir do pensar, dessa razão metafísica que se dá fora do corpo, que a gente produz a nossa possibilidade de existência física. Na experiência escrava, a razão só podia existir no corpo, porque o corpo era o produtor de vida, era o corpo que era controlado e mediado pelo mundo externo da experiência da escravidão. A Nina Simone tem uma música, que inclusive eu analiso ela nesse artigo, que está lá no blog, que é aquela música que uma menininha preta fez uma versão e a Alicia Keys compartilhou, Keys ou Keys, não sei, compartilhou esse vídeo, que é aquela que ela diz, eu não tenho roupa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho propriedade, eu não tenho Deus, o que é que eu tenho? Eu tenho meu cabelo, meu olho, meu nariz, minha boca, meus ombros, minha pele, minha ancestralidade. Ó, até me arrepia. Esse reflexo invertido de uma possibilidade de produção, na experiência negra, ela só faz sentido se ela for pelo corpo. Quando a branquitude, ao produzir uma ideia de razão que tira o corpo dessa razão, ela mata qualquer possibilidade de produção de experiência preta, que não seja no lugar do simbólico. Nina Simone. Mas, para quem quiser, está lá no artigo, vídeo, análise da música, está tudo lá. Quando a branquitude destitui esse corpo como produtor de razão, ela tira a possibilidade do sujeito negro de produzir razão. Porque se a razão é algo que acontece fora, num lugar metafísico, e a experiência negra está limitada ao seu corpo por conta da escravidão, dentro do processo histórico das Américas, em que lugar que o negro produz razão? Só no lugar dos signos, porque eles são inegáveis. É inegável a presença do preto para o jazz. É inegável a presença da mulher preta para a cultura brasileira, mas isso é simbólico, não material. E a nossa cultura, joga o simbólico na chave de algo que tem um valor menor. No entanto, a própria psicanálise vai nos ensinar que tudo só é possível se for construído e materializado dentro do lugar do simbólico. É no simbólico que a vida material se alimenta e se produz. Então, esse movimento de deslocamento da razão do corpo é uma das formas de produção do racismo e uma das formas mais eficazes, inclusive, de produção do racismo, porque nós sentimos empatia pelo sujeito branco, amor pelo sujeito branco, mas não conseguimos estabelecer com a nossa própria simbologia vínculos afetivos e reconhecimento da nossa identidade. Eu, particularmente, acho mais nocivo mulheres brancas casando com homens e mulheres negros e negras do que usando turbante na cabeça. Porque o valor do turbante, ele existe independente do uso do sujeito branco. E o valor do turbante, ele é produzido dentro de uma chave corporal, que associa um sentido e um significado.
para mim, é muito mais nocivo emocionalmente, culturalmente, casamentos interraciais numa sociedade racialmente adoecida, que cria toda uma ideia de menosprezo da experiência preta, até para a própria autoestima e para o próprio emocional do corpo preto, do que o uso, por exemplo, do turbante. Que tem um nível de nocividade muito, muito, muito maior, mas que a gente não consegue falar sobre isso, porque sempre que a gente problematiza essas estruturas raciais, ela cai no campo do ressentimento. E por que ela cai no campo do ressentimento? Porque tudo aquilo que não é advertido no lugar simbólico é lido como algo ressentido. Para a psicanálise, o ressentimento é a experiência não elaborada, que volta sistematicamente. Então, sempre que a gente problematiza esses lugares como lugares políticos e simbólicos, políticos porque são intencionais, simbólicos porque constroem narrativa, esses lugares caem na política do ressentimento. E, na verdade, o que a gente precisa pensar é como é que isso, na prática, se opera dentro da cultura e da sociedade brasileira. E a gente não tem repertório para fazer essa discussão. Uau, obrigada. Imagina. Bom, a gente está chegando na reta final do nosso encontro de hoje. E aí eu queria, então, deixar para a gente, enfim, voltem lá na plataforma. Realmente, eu pensei, pari ela, né? Foram 8 anos aí de trabalho de parto para chegar no modelo que a gente chegou, porque eu realmente quero, defendo, acredito, espero que ela possa ser um lugar onde a gente possa se conectar com pessoas que podem agregar. Eu não sou a única pessoa preta que possa agregar para a nossa discussão. Tem um monte de gente preta aqui e lá que tem repertório, que tem conhecimento, que tem experiência, que pode trazer essa contribuição. Então, voltem lá, coloquem dúvidas, coloquem questionamentos, tragam questões, para que a gente possa se ouvir dentro do que o virtual nos permite, e trocar essas opiniões. Fica a sugestão para quem não leu o texto e não viu os vídeos de apoio, assistir os vídeos, ler o texto, porque acho que ele pode trazer ali mais questões para a nossa reflexão. E os textos que eu coloquei para encontro no blog, eles são textos que estão aqui no que a gente conversou. Tem um texto da Angela Davis sobre afeto, 70, talvez, 71. Tem algumas reflexões sobre como a branquitude se apropria dos nossos lugares culturais, de como isso é nocivo, do nosso papel nessa jornada. Enfim, tem uma série de contribuições e tem esse artigo que é uma análise desse vídeo, dessa música da Nina Simone, para a gente pensar como é que a gente tem produzido identidades raciais. Óbvio, a discussão não se encerra aqui, essa é uma discussão contínua, longa e crescente, e que a gente volta para ela e pensa sobre ela em diversas vezes. E eu acho que é isso. Assim, de toda forma, fica aí, então, para quem precisa solicitar o certificado, vocês têm 10 dias, não percam o prazo, se atentem aos e-mails. E-mail é uma forma eficaz de comunicação. A plataforma é um sistema informatizado que sozinha gera os comunicados. Então, se, por exemplo, você está inscrito e não confirmou a presença no curso, ela vai disparar e-mail até você confirmar. Se você está inscrito e não interagiu no fórum, ela vai disparar e-mail até você interagir, porque a ideia é trazer vocês para esse debate de fato. O próximo encontro é dia 31 de janeiro, onde a gente vai discutir o que é negritude. Como é que esse conceito de negritude foi criado? E aí, amanhã ou quarto, já deve estar disponível o próximo material de apoio para a próxima rodada de formação. Então, já entrem na plataforma amanhã, já confirmem presença, porque o lembretezinho vai lá para a agenda de vocês, e ali vocês vão poder acessar e ser lembrados de quando chegar o evento, e a própria plataforma avisa vocês que o evento está próximo, que está chegando, e vai enviando os conteúdos para a gente poder fomentar essa rede de formação e de troca teórica, que é aqui a experiência do DGEG, que é o que eu desejo, né? Foi pelo motivo pelo qual eu criei o coletivo DGEG. Não sei se mais alguém quer colocar alguma coisa. E foi, amor? Vem aqui, vem. Ô Jaque, Oi. eu queria te primeiro parabenizar, assim, eu adoro te ouvir. 2020 eu fiz vários cursos com vocês
e foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu fiz a intelectuais negras, os intelectuais negros, e foi muito bacana. E aí você falou de certificado, eu me lembrei de uma questão que nem é relacionada aqui, mas assim, se eu não puder perguntar agora e tiver uma outra forma de perguntar, aí você me fala, que é em relação aos certificados daquela época, porque eu tive um problema na minha máquina, no computador, e eu perdi tudo. E eu preciso, porque eu estou na Prefeitura de São Paulo, para a evolução, que ficou congelada esses 2 anos por causa da pandemia, e aí eu preciso desses certificados. E aí eu queria ver como é que, se existe a possibilidade de resgatá-los. Desculpa perguntar agora, que Mas como você falou, veio... não tem problema algum. Eu não sei te responder, porque não sou eu quem cuido dessa parte dentro do DIGEJ. Eu tenho duas sugestões. Você pode escrever um e-mail para contato@coletivodegege.com.br e aí o suporte que cuida dessa parte de certificados vai te dizer essas informações. Ou lá na plataforma tem uma bolinha azul e ali tem um chat. E tem também o botãozinho do WhatsApp. Você também pode escrever por ali, que aí a Tati, que é a pessoa quem gerencia essa parte dos alunos, das alunas, dos assinantes certificados, vai te dizer se é possível ou não. Eu realmente não sei mesmo. Tá bom. Se é possível ou não, ela vai te dizer e vai te orientar o que ela precisa para poder, enfim, te dizer. A aula fica gravada, assinantes on demand premium têm acesso a todas as gravações, essas, as futuras e as passadas, e para quem quiser acessar depois a gravação, pode assinar ela pela modalidade VIP, vai ter acesso por 60 dias à gravação. No demais, todo o conteúdo da plataforma, o que está disponível para vocês ali é aberto, compartilhem, a inscrição está aberta, qualquer um pode se inscrever, dentro do limite de 100 vagas, qualquer um pode vir fazer o curso ao vivo, por isso que a gente libera o agendamento, para que a gente garanta que as pessoas interessadas, que tenham disponibilidade, que possam estar no dia, estejam aqui. Todos os cursos são certificados, esse curso, inclusive, vai oferecer certificado, porém, é preciso cumprir todas as etapas, ver a aula, ler os textos, ver o vídeo e interagir no fórum. Por quê? Porque, como é curso online, então, depois, se a pessoa para quem foi enviado o certificado pedir a comprovação que a pessoa desenvolveu a atividade, a gente precisa comprovar, enquanto empresa, que é legal esse certificado. Então, como a movimentação de vocês na plataforma fica registrada, ela serve como histórico de acesso e de presença para o conteúdo. Então, sirvam-se do conhecimento, compartilhem, convidem pessoas, o acesso é aberto e gratuito, sintam-se à vontade para o encontro, espero encontrar vocês lá na plataforma e também na próxima aula ao vivo, dia 31 de janeiro, às 19 horas, neste mesmo bate-canal. Vou colocar o link amanhã, vai estar disponível, então já agendem para vocês participar da próxima e convidem as pessoas que vocês entendem que precisam estar aqui no DIGEJ. Obrigada pela audiência de vocês, pelo tempo de vocês, pela generosidade da escuta, e eu realmente espero encontrar vocês ativando, compartilhando, atuando na plataforma, porque tem muitas, são 1.100 pessoas, 97% é preta. Então, tem muito conteúdo legal lá e muita gente bacana, vale a pena interagir, vale a pena conhecer, vale a pena, de fato, estar presente naquele espaço. Tá bem, gente? Foi um prazer, a gente se vê.